Muito bom dia, né? Boa tarde, boa noite para você que vai estar assistindo aí, dependendo do seu horário, né? Uma dica aqui do nosso amigo Clisma, segundo I, tá de parabéns, 10º, beleza? Enfim, a gente já está na terceira aula de banco de dados, tá? A gente está seguindo uma sequência e nessa sequência a gente vai abordar hoje as arquiteturas do SGBD, né? Na aula passada, a gente fez uma pequena introdução sobre o SGBD, inclusive passei uma pesquisa para vocês, né, dos principais sistemas de gerenciamento de banco de dados. Fizeram a pesquisa e tal, inclusive já deu visto. Bom, então hoje a gente vai ver como é que essas arquiteturas podem trabalhar, né? Como é que esses SGBDs eles trabalham de forma física. Ou seja, quando eu estou falando de arquitetura, eu estou falando da forma física, onde ele vai estar instalado, onde ele vai estar funcionando, né? Eu acredito que vocês se lembrem, né, de arquiteturas de computadores, a arquitetura básica, né, o padrão básico de um computador, né? E esse computador a gente define ele, né? A gente não, o von Neumann, né? A gente consegue caracterizar isso como arquitetura de von Neumann. O von Neumann diz pra gente que todo computador ele possui o quê? Uma memória, né? Que memória é essa? Memória RAM. Todo computador ele possui os periféricos, né, os dispositivos de entrada e saída, e todo computador ele possui uma CPU, que é quem? O processador, né? Então esses três caras, né, foi definido há muito tempo atrás por quem? Pelo von Neumann, né, que era um grande matemático que fez a elaboração dessa arquitetura. Então toda vida que falar de arquitetura de computadores, a gente não pode esquecer do von Neumann, tá? E hoje a gente vai ver alguns tipos de arquiteturas que esses SGBDs podem trabalhar, tá bom? Beleza? Perfeito. Então, a primeira arquitetura aqui que a gente vai trabalhar é a standalone, né? Que é mais conhecida como computador pessoal, né? Exatamente, pelo PC. Pela imagenzinha aqui, por si só, a gente já deduz, né, a simplicidade dela. Mas vamos tentar entender aqui o conceito, né? Ó. Os computadores pessoais trabalham em sistema o quê? Standalone. Então, na terceira questãozinha, letra A, né, lá da prova, falar de arquitetura standalone, você já deduz que é computador pessoal. Ou seja, fazem seus processamentos sozinhos, né? O SGBD roda na própria máquina, né? Ou seja, quando a gente for trabalhar aqui no laboratório, a gente vai estar utilizando que arquitetura? Standalone, né? Que são os computadores pessoais. No começo, esse processamento era bastante limitado. Porém, com a evolução do hardware, né, tem-se hoje PCs com grande capacidade de processamento que funcionam como hospedeiros e terminais. Ou seja, trabalha como o servidor e cliente ao mesmo tempo na mesma máquina, né? Desta maneira, possui um único aplicativo a ser executado na máquina. E a principal vantagem dessa arquitetura é o quê? A simplicidade, né? Então, nós temos a vantagem. Beleza, perfeito. A gente faz a instalação, funciona como servidor e funciona como cliente. Não tem problema nenhum. Só que nós temos uns problemas, né? Se der um problema, né, físico ou de software nessa máquina, o que é que vai acontecer? Vai haver perda das informações. Olha aí uma desvantagem, né? Por exemplo, se acontece algum sinistro, né? Ou cai água, ou derruba no chão e danifica o HD. Vai ver o quê? A perda das informações. Porque as informações estão armazenadas em um único só local, né? Ou seja, no mesmo computador. Então, um exemplo bem simples para a gente já tirar a diferença disso, né? Mas, João Vitor, não existem as propriedades de backup para a gente salvar essas informações na nuvem? Sim, existe. Certo? Mas, se no dia que era para ter feito o backup não tinha internet e aconteceu esse sinistro, o que é que acontece? Já era, né? Diferentemente, quando a gente utiliza outra arquitetura, onde tem um servidor que está armazenado as informações e nós temos várias maquinazinhas que utilizam, né, as consultas através lá daquele servidor. Então, se acontecer qualquer problema nas máquinas, não vai atingir quem? O servidor, né? Então, já
Já poderia ser um ponto positivo dessa outra arquitetura. Tá bom? Então, toda vida que a gente falar de standalone, a gente está falando de quem? Computador pessoal. Onde ela funciona como hospedeiro e terminal ao mesmo tempo, tá? Beleza? Então, essa daqui vai ser a arquitetura que nós vamos utilizar quando a gente for instalar o SGBD, tá? Nos computadores. Tá bom? Muito bem. A próxima arquitetura que a gente vai trabalhar aqui é a centralizada, né? Então aqui a gente já, pela imagem a gente já vê logo a diferença, né? Onde a gente tem um servidorzinho e as outras máquinas são quem? São os terminais ou são os hospedeiros? Os terminais, né? Isso aqui é um exemplo de quem, pessoal? Da nossa escola, né? Onde a gente tem um servidor e as outras máquinas são quem? Os terminais, né? Beleza? Então vamos tentar entender aqui. Nessa arquitetura existe um computador com grande capacidade de processamento, o qual é o hospedeiro de quem, pessoal? Do SGBD. Então é lá que vai ficar instalado o sistema de gerenciamento de banco de dados. E esse computador, como ele é o hospedeiro do SGBD, ele tem que ter um alto grau de quê? De capacidade de armazenamento e de processamento. Isso aí é fato, tá? Ele precisa ter esse alto grau aí de processamento, tá bom? E emuladores para os vários aplicativos. Esta arquitetura tem como principal vantagem de permitir que muitos usuários manipulem grande volume de dados. E sua principal desvantagem está no seu alto custo, né? Ou seja, já que a gente precisa de um servidor de mais alto desempenho, né, e de mais alto processamento, óbvio que ele não vai custar nada barato, né? Ele vai ter um alto custo, certo? Só que em compensação, né, a gente pode utilizar várias máquinas acessando quem? As informações que estão no servidor. Então, isso é um ponto positivo? Sim, é um ponto positivo. Por exemplo, se eu quisesse fazer um servidorzinho web, então, e nesse servidorzinho web tem uma aplicação web, eu poderia colocar todos esses computadores para acessar essa mesma aplicação web. Então, eu não vou precisar, né, de uma máquina de grande porte para ficar no terminal. Uma máquina simples resolveria o problema, né? Então, eu ia ter somente um gasto, né, que era com o servidor. E as outras máquinas poderiam ser umas máquinas mais... Até porque elas não iam precisar armazenar informações. As informações iam ser armazenadas aonde? No servidor. Ou seja, as máquinas hospedeiras não. As máquinas que servem como terminal, elas vão ser só para executar quem? O aplicativo, né? Vocês conseguiram compreender isso? Tranquilo, né? Muito bem. Então, essa arquitetura aqui, ela possui um grande servidor, né? Uma grande máquina que vai processar todas essas informações e vai distribuir essas informações aí para várias máquinas, né? Que é o ponto positivo. E, mais uma vez, o ponto negativo é o alto custo, né? Dessa máquina. Certo? Tranquilo? Tranquilo, né? Que arquitetura é essa? Centralizada. Standalone computador pessoal e a arquitetura centralizada é essa daqui que possui uma grande máquina, né, de alta capacidade para fazer esse processamento dessas informações, tá? Perfeito. Agora a gente tem, né, a arquiteturazinha cliente-servidor. Então a arquiteturazinha cliente-servidor, eu dividi ela em duas partes, tá? Tem a parte 1 e a parte 2. Para a gente ver as particularidades, tá bom? Então vamos tentar entender aqui um pouquinho de mais calma, tá? Muito bem. Nesse tipo de arquitetura, o cliente, aí a gente já tem a primeira pronúncia, né? Que é diferente. Igual o rollback que a gente viu lá da atomicidade. Então, o cliente ele é representado por quem? Pelo front-end, né? Então, na terceira questãozinha lá da prova, letra A, quando tiver o front-end lá dizendo que é o cliente, você marca lá a letra A como verdadeira, tá bom? Beleza? Executa as tarefas do aplicativo, ou seja, fornece a interface do usuário, tá? A telazinha de processamento, onde ia ter a entrada e a saída das informações. Então, é como se... o exemplo anterior, né, da arquitetura centralizada que eu falei para vocês. Só que aqui... a gente tem um front-end, né, que é do cliente-servidor, onde a gente vai ter a telazinha que vai poder fazer essas informações, tá? Já o servidor, ele é tratado como quem, pessoal? Back-end, né? Aí já
Próxima questãozinha aí, terceira questão, né? Você já marca a letra A novamente se estiver falando que o servidor é back-end. O que é que ele faz? Ele executa as consultas no SGBD e retorna os resultados a quem, pessoal? Ao cliente, né? Quem é o cliente? O front-end, tá? Que ele manipula a entrada e a saída dessas informações. Apesar de ser uma arquitetura bastante popular, são necessárias soluções sofisticadas de software que possibilitem o tratamento de transações. O que é uma transação, pessoal? O que é uma transação? São as operações feitas, não é isso? Do cliente para o banco de dados. Então, isso a gente já viu, isso aí já é para vocês saberem, né? Beleza? Perfeito. As confirmações de transações são quem? Olha aí, que coisa linda, coisa maravilhosa. A gente já viu isso aqui, não foi? Commits, né? Se a transação foi feita, né? E tudo deu ok, ele gera quem? Um commit, né? Ah, e se deu problema? Aí é um rollback, né? Olha aí que coisa maravilhosa, que coisa linda, né? Muito bem. Desfazer as operações são os rollbacks, né? E nós temos aqui as linguagens de consultas, que é quem? As story, né? E procedures, que eles fazem tipo uma virtualização. A gente pode, para quem já trabalhou com query também, é muito parecido, tá? E os tigers, que são os gatilhos, né? São os processamentos que eles podem fazer independentemente da aplicação. Por exemplo, um autoincremente, uma chave estrangeira. A gente vai ver isso também mais na frente, tá? Particularidades. Mas isso, pessoal, é uma funcionalidade de quem? Da arquitetura cliente-servidor, tá? Então é importante que vocês anotem isso. Então, mais uma vez, o cliente é conhecido como front-end, servidor back-end, né? E essas transações, né? Essas operações que são feitas, a gente trabalha com os princípiozinhos lá do ACID, né? Que é a atomicidade. Tanto pode ter os commits, como pode ter o rollback, tá? Então, se tem, né, essa característica do servidor, com certeza tem um ACID, tá? Beleza? Muito bem. Já a parte 2 aqui da arquitetura, vamos ver como é que ficou aqui, né? Os seus pontos positivos e os seus pontos negativos, tá bom? Então, vamos lá. O servidor de banco de dados faz a verdadeira operação de busca e retorna somente os dados que preenchem corretamente a consulta do usuário, né? Ou seja, o sistema cliente-servidor possui algumas vantagens, como o quê? A menor intensidade de tráfego de dados, né? Então, como é que eu posso tratar isso? Como menor intensidade de tráfego, né? Quando a gente está fazendo essas consultas, pessoal, a gente está utilizando quem? Daqueles princípios. Isolamento, né? Mas o quê? Quem são? Primeiro, atomicidade. O segundo, consistência. O terceiro, isolamento e durabilidade, né? Então, todos esses princípios estão sendo utilizados aqui no SGBD, tá? E na arquitetura cliente-servidor, apesar, né, das informações estarem na nuvenzinha aqui para distribuir essas informações, elas possuem o quê? Essa maior intensidade de tráfego de dados, certo? Então, quer dizer que, por exemplo, o servidor poderia estar lá no Alto do Jucá e a gente utilizando essas informações aqui? Sim. Por quê? Porque essas informações iam estar disponibilizadas na nuvem, né? Certo? Um exemplo, né? Uma VPN, poderia ser um exemplo dessa arquitetura cliente-servidor? Sim, né? A gente ia estar utilizando um meio para acessar essa informação, né? Desses exemplos desse acesso poderia ser até um acesso SSH, né? De um servidor Linux para uma máquina, né? Cliente. Sim, a gente poderia também fazer isso, né? Através da nuvem, tá bom? Na rede comparada à arquitetura distribuída, são rápidas, não é isso? Pois as consultas são feitas em servidores de alta potência, né? Então, se esse servidor é de alta potência, obviamente, o tempo de resposta dele também vai ser bem melhor do que, por exemplo, um computador pessoal, standalone, né? Vocês estão conseguindo compreender isso, pessoal? Então, por exemplo, a arquiteturazinha aqui cliente-servidor, né? Poderia... vamos citar o exemplo do Amélia Virtual. O servidor que está hospedando o Amélia Virtual, ele é de alta potência?
Sim, ele é um cliente servidor? Sim, nele possui lá um SGBDzinho, tá? E eu consigo acessar a minha aplicação, né, na maquinazinha hospedeira, certo? Então poderia ser um exemplo, né, para colocar em prática, tá? E a desvantagem dessa arquitetura é que exigem o quê? Que os dados sejam armazenados num único sistema, né? Certo? Então é um dos problemas que a gente pode ter aí desse autoprocessamento. Mas até hoje a mais utilizada aqui é a cliente-servidor, tá? A mais utilizada é a cliente-servidor, independente disso. Por quê? Porque existem os critérios de backup, né? Vocês lembram dos critérios de backup? Quem são os critérios de backup? Olha nas anotações aí. Quem são? Isso. Essas falhas só podem ser de software? Não. Pode ser de hardware também, tá? Beleza? Software ou hardware, né? Poderia também existir backups para sinistros, né? Que sinistros? Se acontecer um terremoto, né? No caso, são sinistros naturais, né? Se acontecer um terremoto e esse terremoto vem um tsunami e vai inundar tudo. E aí? Como é que a gente vai fazer o backup para esse sinistro? Precisa existir também? Sim, precisa existir. Por mais que não possa... o prédio está incendiando agora. E aí, já eram as informações? Não, tem que ter uma cópia dessas informações também. O backup, ele não só é software e não é somente hardware, né? A gente também precisa se atentar a esses sinistros naturais, tá? Tá bom? Beleza? Muito bem. Então, a principal desvantagem dessa arquitetura cliente-servidor é essa, né? Justamente que os dados são armazenados somente em um cara. E a vantagem é justamente essa consulta, né? Que é bem mais rápida do que as outras arquiteturas, tá bom? Beleza? Anota aí. Agora a gente tem a arquitetura distribuída, né? Então, como é que esse cara aqui funciona, né? Como é que esse cara trabalha em conjunto com o SGBD, né? Nesta arquitetura, a informação está distribuída em diversos servidores. Opa, olha aí a primeira diferença entre a cliente e servidor. A cliente e servidor, a informação só é em um único servidor. Na distribuída, a gente tem mais de um servidor, né? Se liga aí. Cada servidor atua com um sistema cliente-servidor. Então, é como se fosse vários clientes-servidores em uma única arquitetura. Porém, as consultas oriundas dos aplicativos são feitas para qualquer servidor indistintamente, certo? Como é que funciona isso? Eu tenho os 3 servidores, né? Clientes-servidores únicos, e que, por exemplo, se eu for fazer uma consulta, né? Em qualquer um desses servidores, a minha informação vai estar armazenada. Um exemplo disso, quando você faz uma consulta no Google, a arquitetura do Google é distribuída? Sim, é distribuída. Por quê? Você pode acessar num servidor que está aqui no Brasil, você pode acessar num servidor que está lá nos Estados Unidos. Um exemplo disso, www.google.com.br. O servidor está onde? No Brasil. www.google.com. O servidor pode estar em qualquer lugar, nos Estados Unidos, na Europa, certo? Então aí contém a mesma informação, só que em servidores diferentes. E aí, se acontecer um sinistro aqui no servidor do Brasil, teve um terremoto e o prédio incendiou, já eram as informações. Opa, eu continuo utilizando o Google, né? Pelo www.google.com. Tá lá as informações das consultas da mesma forma. Que legal, né? Que maravilhoso. Caso a informação solicitada, né, seja mantida por outro servidor ou servidores, o sistema encarrega-se de obter a informação necessária de maneira transparente para o aplicativo. Ou seja, você não se preocupa qual servidor você vai utilizar. A informação está lá, certo? Por isso que ele fala aqui de maneira transparente. Que passa a atuar consultando a rede, né? Que rede é essa? Internet. Independentemente de conhecer seus servidores. Tanto os dados como as funções de processamento são distribuídas em diversos
locais. Olha aí que coisa maravilhosa, que coisa linda. Show de bola. Show de bola. Beleza? Muito bem. Parte 2. Na imagenzinha ilustra aqui muito bem, né? Onde a gente tem 3 servidores e vários terminais. E que esses terminais pode fazer consulta em qualquer um dos servidores aqui. A informação vai estar armazenada neles, tá? Beleza? Só que tem seus probleminhas, né? Vamos tentar entender aqui. No sistema distribuído, os dados podem estar replicados, né? Ou seja, eles se repetem em cada nó da rede, no que aumenta a disponibilidade do banco, né? Então, isso pode ser uma vantagem? Pode. A vantagem da arquitetura distribuída é a disponibilidade da informação. Se um servidor der problema, eu tenho mais outros servidores que eu posso acessar aquela informação, né? Beleza? Ou dados podem estar fragmentados, não é isso? Ou seja, dividido por vários nós da rede. Aumentando a velocidade, pois permite o processamento paralelo, né? Outra vantagem, a velocidade do acesso à informação, né? Pode ser considerada uma vantagem? Sim, pode. Só que, e a desvantagem? E a desvantagem da arquitetura distribuída? Exatamente, muito bem. O único problema é a segurança da informação. Ou seja, esses dados eles podem ser, né, acessados de uma maneira mais fácil. Existe a segurança? Existe. Mas ela não é tão segura igual às outras arquiteturas. Esses dados podem ser acessados facilmente, né? Beleza? Muito bem. Então, é justamente aqui, ó, na parte 3. Dentre as vantagens do sistema distribuído estão o menor risco de falhas, né? Pois quando um nó falha, um servidor falha, o trabalho é mantido pelos outros servidores, né? Como desvantagem, essa arquitetura é mais complexa de ser implementada e é mais propensa a quê? A falhas de segurança, que é justamente o que o Elias comentou, né? Perfeito? Muito bem, show de bola. Toda arquitetura possui suas vantagens e suas desvantagens. Só que a gente tem que analisar o quê? A necessidade, né, do nosso sistema. Então, a partir da necessidade, eu consigo, né, definir o quê? Qual é a melhor arquitetura para o meu SGBD. Então, por exemplo, eu poderia utilizar uma arquitetura centralizada para os servidores do Google? De jeito nenhum. Então, a necessidade é que seja arquitetura distribuída. Por exemplo, aqui, quando a gente estiver utilizando, né, a implementação do SGBD, a gente precisa de uma arquitetura distribuída para fazer nossos exemplos? Não. O computador pessoal, standalone, ele resolve o nosso problema, né? Então, quem é que vai definir a arquitetura ideal, né, para o sistema? A necessidade. A partir da necessidade, eu consigo definir qual a arquitetura que eu quero para o meu sistema. Tá bom? Então, é isso aí. Essa é a última arquitetura que eu queria mostrar para vocês, tá? Eu acredito que deu um vídeo bem legal, cerca de 20 a 30 minutos. E agora a gente vai fazer a atividade, tá? Quando for assistir o vídeo, não esquece de deixar o gostei, tá? Para você aí que não é meu aluno, né? Não participa da turma. Se tiver alguma dúvida, tá? Coloca no comentário aí que eu sempre estou olhando, sempre vou estar respondendo vocês. E é isso aí. Beleza? Valeu!